Boa noite. Essa noite, para nossa reflexão, gostaria de que nós refletíssemos aqui a respeito de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, só um momentinho que eu acabei de perder aqui. Questão 466 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E a resposta é um pouco longa, mas é bem importante que a gente leia para a gente comentar depois. Eles respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, está respondendo para o Kardec, né? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E aí Kardec faz uma pequena observação. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Nós percebemos aqui, né, que quando eles dizem lá, né, eles já começam a dizer que Deus permite sim, né? Existe essa permissão e tem vários motivos, nós sabemos, obviamente, pela justiça divina de Deus. E eles começam a dizer assim, ó: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, nós entendemos que esse tipo de abordagem dos espíritos inferiores, aqui como imperfeitos, como é chamado aqui no Livro dos Espíritos, faz parte do nosso progresso, faz parte do nosso processo evolutivo. Né? Isso faz parte. E isso também é uma forma que Deus nos dá para aferir, né? Em que nível está a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança em desejar e praticar o bem. Porque nós sabemos que desde que fomos criados, passamos aí por inúmeras situações que não lembramos, mas que a gente continua nesse processo, né? E muitas vezes nós temos aí algumas alavancas, alguns instrumentos que são utilizados para que a gente possa dar mais algum passo na nossa escala evolutiva. Então, às vezes nós temos lá uma doença, né, que vem ali nossa ou de um familiar, nós temos um revés financeiro, temos aí uma decepção amorosa. Enfim, temos situações que às vezes nos tiram do nosso equilíbrio, nos tiram da nossa zona de conforto, e aí nós temos que elaborar de novo todos aqueles sentimentos para que a gente possa se reorganizar espiritualmente,
né? Para que a gente possa seguir. E nós vamos, então, procurar as fontes de recursos e de reforço que nós temos à nossa disposição. A influenciação, aqui eles chamam assim, né, espíritos que nos excitem ao mal, ou seja, são aqueles que estão ali conosco, nos influenciando negativamente, certo? E às vezes nos instigando à realização do mal. Esses são aqueles, então, que vêm para justamente dizer, bom, vamos lá, né? Será que eu acredito mesmo, né? Nisso tudo aqui que eu estou estudando, que eu estou aprendendo? Será que eu acredito mesmo que existe esse Deus e que ele é misericordioso e é bom e que eu não preciso ceder, eu não preciso ter esse tipo de atitude mais, que eu já tive no passado, claro, já todos tivemos, mas eu não preciso mais disso para entender que eu tenho formas, né, enfim, de continuar essa minha jornada e que eu não preciso mais fazer o mal? Porque nós, quando estamos numa situação confortável, onde todas as nossas influências, vibrações positivas conspiram ao nosso favor, é mais confortável fazer o bem. Né? A gente se sente mais propenso a fazer o bem, a gente está mais feliz, a gente está de bem com a vida, então tudo é bonito, a gente, né? É tão bom fazer o bem, pensar o bem, desejar o bem. Diferente de quando nós estamos passando por um período difícil, por um período de aflição, que aí nós cedemos, né? É muito fácil a gente sucumbir a certos sentimentos. Às vezes, algumas situações, alguns pensamentos que a gente tem, e a gente começa a querer dar vazão para aquele sentimento, que não é bom, né? Então é nesse momento, né, que a gente é testado na nossa fé, é o momento que a gente vai dizer se confia ou não em Deus. Né? A nossa fé está sendo colocada à prova e esse é o momento que nós temos para dar esse testemunho. Então é mais ou menos por aí que essa pergunta vai se encaminhando. Né? Então Deus permite, sim, existem motivos para isso. Né? Quando nós estamos, por exemplo, nós temos ali algum pensamento, né, que nós entendemos que não é nosso às vezes. Às vezes nós conseguimos ter esse sentimento, né, saber que aquilo ali não é, isso aí não é meu não. Como é que a gente reage? Né? Será que a gente está alerta? Será que nós estamos vigilantes? Estamos atentos a esses momentos? Porque às vezes a gente, né, na correria do dia, a gente vai alimentando esse tipo de sentimento e vai cada vez mais, né, se complicando, na verdade. Né? E são esses meandros, né, que a gente tem que compreender, porque tudo que nos acontece vai depender do que nós decidimos, e a escolha sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Como diz aqui, nós estamos sempre nós temos a influenciação tanto desses espíritos que nos excitam ao mal, como temos também a influenciação de bons espíritos. E aí ele diz aqui, é isso que equilibra essa balança, para que a gente possa ir aferindo, né, o desenvolvimento dessa nossa fé, dessa nossa confiança, necessário para que a gente esteja desperto. Porém, em face de todas essas circunstâncias, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando, além de tudo, isso é um trabalho. É um trabalho que a gente faz, não só no mundo material, que é extremamente importante, né? A gente trabalha porque a gente precisa se alimentar, se vestir, educar, ser instruído, instruir. E quando nós nos dispomos a ser um exemplo de não ceder, de não sucumbir àquele tipo de pensamento, nós estamos sendo um exemplo para aquele espírito desencarnado. Esse espírito desencarnado, ele é um instrumento para a nossa evolução e, ao mesmo tempo, nós também. Porque se nós não sucumbirmos àquele tipo de influenciação e
desenvolvermos essa consciência de que existe uma situação necessária de ajuda ali, que a gente puder perceber que nós podemos ajudar esse mundo espiritual, nós também estaremos sendo um instrumento de evolução para aquele espírito. Então, isso é um trabalho tanto no mundo material, que estamos nós aqui, como no mundo espiritual. Agora, é importante que a gente entenda como é que nós vamos ser, como é que isso vai ser mensurado. À medida que eu vou ultrapassando, que eu vou conseguindo ultrapassar essas barreiras, né? E nós estamos também falando, podemos também mencionar aqui os casos de obsessão, né? Quando nós vamos criando a consciência de que aquele espírito que está ali comigo, né? Que está ali no nosso meio, na nossa psicosfera, ele é um espírito necessitado, tanto quanto eu, né? Significa que eu consigo já ter essa consciência de orar por ele, né? De emitir sentimentos amorosos por ele, por mais que seja às vezes complicado para a gente, porque a gente às vezes nem sabe direito qual é a situação, né? A gente só sabe que existe. E aí a gente vai começar a desenvolver o sentimento mais amoroso, mais fraterno, que é justamente aquilo que aquele espírito em algum momento vai captar. Por que é que ele deseja o mal? Porque ele ainda não conhece o valor do bem. É só por isso. Ele não conhece ou ele não lembra. Às vezes aquele espírito está tanto tempo naquela mesma situação que ele já não se lembra mais. O que foi que aconteceu? Ou por que eu estou nessa situação agora? Eu só sei que eu tenho aquela necessidade de perseguir, de influenciar negativamente, mas às vezes não faz nem sentido mais. Nem ele mesmo sabe, né? Porque isso é muito tempo naquela situação. E quando ele percebe que o sentimento um pouco diferente começa a se aproximar dele, aquilo vai começar a fazer sentido em algum momento para ele. Porque a partir do momento que esse espírito começa a ter a experiência, né, de sentir as vibrações de amor, e a gente sabe que esse sentimento ele é capaz sim de transformar, né, é um sentimento transformador, ele vai aos poucos entendendo e conhecendo o que é o amor, o que é a verdade. Quando ele tiver consciência das coisas boas, haverá um momento que esse espírito também vai dar esse passo à frente. Isso, se aquele espírito que está sendo influenciado conseguir ter essa visão. Isso conta a nosso favor, porque em toda essa trama aí de relacionamentos e de influências, ganhamos nós, porque estamos sendo fortalecidos e não sucumbimos ao mal. Então foi um passo à frente. E para aquele espírito que também foi beneficiado, é um passo à frente. Então, a questão aqui, porque sempre que a gente lê uma pergunta, parece que a gente vê coisas diferentes, né? Isso é no bem. E aí a gente vê aqui que quando Deus confia para nós toda essa consciência, porque parece uma coisa simples, né? Então eu sinto que eu estou tendo uma influenciação, então eu vou aqui vibrar positivamente para esse espírito e vai ficar tudo bem, né? Parece que é assim, né? Mas a gente sabe que não é. Primeiro, se a gente sucumbir à ação dessa influenciação negativa, como diz aqui o livro dos Espíritos, é porque nós ainda trazemos aquilo lá dentro de nós, né? Ele diz ali, só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, é aquele momento em que a gente começa a fazer as nossas análises, da nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento, né?
é importante que a gente saiba exatamente aquilo que a gente carrega no nosso coração, para que a gente possa usar esses instrumentos que nós temos ao nosso favor. E Deus nos dá toda essa consciência, né? Ele nos dá a oportunidade de pensar tudo isso, quando no momento, às vezes, que a gente está passando por uma dificuldade, e de decidir se a gente vai querer alimentar aquele bichinho que é o do mal ou o bichinho que é o do bem, que é nós que alimentamos, né? Então, saber o que vai dentro do nosso coração e tentar, da melhor forma possível, né, ir se depurando. E aí, como diz, né, o amor, ele vai transformando todo e todos. Então, todas as situações que a gente, às vezes, acha que jamais vai ter solução, a gente sabe que vai ter, né? Então, se tudo se transforma para melhor, nós também nos transformamos para melhor, né? E esses espíritos também se transformarão para melhor. Ou seja, nós estamos num estágio, talvez, de interdependência, para que a gente possa, né, ser o apoio um do outro, na verdade, para que a gente ande para frente. Então, os desígnios de Deus são extremamente significativos, né? Quando ele coloca esses nossos companheiros na nossa caminhada, né? E então que a gente consiga, em primeiro lugar, vibrar por eles e orar por eles, né? É a nossa função, né? Até cristã mesmo. Às vezes a gente não se percebe assim, mas vai ser um momento em que nós, né? Que todos nós que passamos por processos difíceis, por processos obsessivos, nós podemos muito colaborar com isso, através dessa nossa consciência. Então, que a gente possa levar, né, essa pergunta, que a gente possa tentar lê-la novamente ali, refletir a respeito, né, para saber, assim, né, o que é que Deus espera de nós, né, para que a gente possa contribuir para essa situação toda, né, que a gente pode. E às vezes não é nem uma situação de obsessão, às vezes é só uma situação de afinidade vibracional, que também, né, às vezes a gente percebe uma sensação que não é minha, eu posso colaborar com isso. Então, que a gente possa, né, ter esse estado vigilante para nós, para a nossa vida, tá certo? Então, que a gente possa continuar aqui nesse ambiente, envolvido aqui pela amorosidade dessa casa, desses benfeitores espirituais que se encontram aqui, que estão cuidando de cada um de nós individualmente, nos observando, analisando as nossas necessidades, para que nós possamos colher aqui desse ambiente todo o auxílio que estamos necessitando. Que Jesus seja nosso companheiro. Que assim seja.